Meus queridos amigos, boa noite. Muito boa noite a todos. É sempre muito bom poder estar aqui na FEDEF, casa que nos acolheu desde há muito tempo. Temos eterna gratidão e encontramos tantos amigos queridos dedicados à seara de Jesus. Na noite de hoje nós iremos falar sobre ação e reação, que é conhecida na doutrina espírita como lei de causa e efeito, e falar sobre a justiça e sobre a misericórdia de nosso Pai Celestial. Como é que funciona essa lei de causa e efeito? Como é que é a justiça e como é que é a misericórdia nesse instante? Para começar, um poema do Espírito Casimiro Cunha, pela psicografia de Chico Xavier, do livro Cartas do Evangelho, da editora Láquia. Chama-se Perdoa. Meu amigo da doutrina, perdoa sempre, perdoa. Feliz quem esquece o mal na vida singela e boa. Tolera sempre que possas, sem que exista humilhação, da verdade que enriquece as luzes do coração. Se convocado a palavra, na defensiva do bem, esclarece com bondade, mas nunca fires ninguém. Tem calma, nunca te irrites, a luz da serenidade anula toda mentira, converte toda impiedade. Quem perdoa abre o caminho da vitória contra o mal, conquistando desde a terra a glória espiritual. Então fica o convite do nosso querido Casimiro Cunha por Chico Xavier. Então nós vamos falar sobre lei de causa e efeito. Vocês sabem que no Livro dos Espíritos tem as leis morais, é o terceiro livro, ou terceira parte da obra de Allan Kardec. E a lei mais importante, que resume todas as demais, é a lei de amor, ou lei de justiça e lei de caridade. É uma lei só. Vejam que os Espíritos colocaram, não é, numa mesma lei a justiça, o amor e a caridade. Será que é por acaso? Vamos analisar. Nós vamos falar um pouquinho sobre o livro Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Lá vocês sabem que tem o Código Penal da Vida Futura. Kardec nessa obra estuda sobre as penas eternas, porque no Espiritismo não há penas eternas, não há inferno eterno. Há penas indeterminadas. Mas quando o Espírito se arrepende e busca ajuda, o nosso Pai Celestial nunca está pobre de misericórdia. Lá também vai estudar alguns dogmas da igreja, e lá tem esse Código Penal mostrando como é que funciona a lei de causa e efeito, a justiça divina. É uma obra, é a quarta da codificação, que deve ser estudada por todos nós, não é? Vale a pena conhecer. Também há um livro muito interessante, A Ação e Reação, do Espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, vai falar um pouco dessa justiça também. E a outra obra de Emmanuel, chamada Justiça Divina, que foi publicada no centenário da publicação do livro Céu e Inferno. Obras que vão nos dar uma orientação muito boa a respeito do assunto. E será que o karma é inexorável? Será que se eu matei alguém eu tenho que morrer assassinado? O que é que vocês acham? Vamos aprender hoje, não é? Sabemos que tem o sentimento de culpa que nos condena, porque a lei de Deus está escrita na consciência, diz a questão 621 de Livros dos Espíritos. E vamos analisar hoje qual seria a medida da reação. Eu cometi uma ação, qual vai ser a força da pancada de volta? Vamos aprender hoje. E vamos falar sobre a caridade que cobre a multidão de pecados. Bom, lá no livro Céu e Inferno, além de ter o Código Penal da Vida Futura, nós vamos ter 3 etapas que não são às vezes muito bem compreendidas por nós. Kardec vai dizer que depois do erro nós temos 3 etapas. O primeiro é o arrependimento. Precisamos nos arrepender, conscientizar do nosso equívoco e trabalhar em prol do bem. A segunda coisa é expiação. Expiação é confundida com sofrimento no Espiritismo. Mas expiação, segundo o dicionário, é cumprimento de pena, como se a gente estivesse no presídio, cumprindo uma sentença judicial, mas é sobretudo purificação ou depuração. Ou seja, se eu errei por causa de um defeito chamado orgulho, eu tenho que me purificar daquele defeito, porque senão eu vou continuar repetindo o mesmo erro, concorda?
Se o meu problema foi o egoísmo, se eu não diminuir um pouco o meu egoísmo, eu vou continuar cometendo o mesmo erro. Então a vida, as leis divinas, nos convidam à expiação, que pode culminar em sofrimento. Se eu não busco a humildade através do autoconhecimento, do Evangelho de Jesus, a vida me trará circunstâncias que vão me fazer sofrer, diminuindo o meu orgulho, desenvolvendo a humildade. E é necessária a reparação, porque se eu lesei alguém, eu devo reparar o meu equívoco. Então são essas 3 etapas. Expiação pode ser sofrimento, mas o sentido correto é purificação, depuração, tá bom? Então, depois da nossa ação, qual será a força da reação? Vamos analisar. Sabemos que tem a lei de Talião, como está no Antigo Testamento. Na obra atribuída a Moisés, sobretudo nos 5 primeiros livros, lá está escrito olho por olho, dente por dente. Vamos ver também Paulo, na Epístola aos Gálatas, já no Novo Testamento, ele vai dizer nessa carta, que é muito dura, ele é uma carta de advertência, de reprimenda, ele vai dizer: de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isto certamente colherá. E a gente traduziu como a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, não é assim o ditado popular. No livro Consolador, por sua vez, Emmanuel vai trazer uma explicação sobre essa lei de Talião. Perguntaram a ele qual a significação da lei de Talião, olho por olho, dente por dente, em face da necessidade da redenção de todos os espíritos pelas reencarnações sucessivas. Essa obra psicografada por Chico Xavier é a obra mais profunda. A gente tem que ler Kardec primeiro, mas é considerada até a continuação da codificação espírita por muitas pessoas. Ele responde: a lei de Talião prevalece, ou seja, está valendo ainda, para todos os espíritos que não edificaram ainda o santuário do amor nos corações e que representam quase a totalidade dos seres humanos. Então ainda existe a lei de Talião, para quem não começou a trabalhar o amor. Presos ainda aos milênios do pretérito, não cogitaram de aceitar e aplicar o Evangelho a si próprios, permanecendo encarcerados em círculos viciosos de dolorosas reencarnações expiatórias e purificadoras. Moisés proclamou a lei antiga, muitos séculos antes do Senhor, cerca de 1.200 anos antes de Jesus. Como já foi dito, o profeta hebraico apresentava a revelação com a face divina da justiça. Mas como Jesus, o homem do mundo, recebeu o código perfeito do amor, a gente acrescenta que com a doutrina espírita veio a verdade. Então tivemos justiça, amor e verdade. Se Moisés ensinava o olho por olho, dente por dente, Jesus Cristo esclarecia que o amor cobre a multidão de pecados. Então com Jesus é diferente, é uma lei de amor. Daí a verdade que as criaturas humanas se redimirão pelo amor e se elevarão a Deus por ele, anulando com o bem, não é com sofrimento, é com o bem, todas as forças que lhes possam encarcerar o coração nos sofrimentos do mundo. Então já muda o ponto de vista, não é? No livro Ação e Reação há vários capítulos estudando esse resgate, não é? Chamaria atenção para o dívida agravada, débito estacionário, resgate interrompido, débito aliviado, dívida expirante quando está concluindo a dívida, resgates coletivos, acidentes, tragédias coletivas, ele estuda também, sanções e auxílios também. E um caso muito curioso que é de Lucas e Ascânio, 2 grandes trabalhadores do bem, que há 5 séculos já se encontram na Mansão Paz trabalhando em favor do necessitado. E eles pedem para ir para regiões mais nobres, mais elevadas, porque se acreditam merecedores. Mas seus pedidos são sempre negados pela espiritualidade superior. E aí eles insistem. E os espíritos nobres vão esclarecer que eles ainda trazem um equívoco a ser reparado, a ser purificado. Que na época do exército da França, eles, de Joana d'Arc, inclusive naquela época, eles querendo tomar o posto de alguns de seus confrades, tiraram do alto de um precipício os seus colegas para lhe tomar o posto. E ali eles são convidados àquela expiação. Mas como eles já têm muito trabalho no bem, como é que é a expiação deles? Eles não têm que ser atirados de um precipício. Eles renascem numa condição muito favorável. Vão doar sua vida em benefício da aeronáutica. E num acidente de avião, eles desencarnam sem nenhum sofrimento. E são imediatamente resgatados pelos espíritos nobres. Então eles acertam aquela conta que estava nas reminiscências lá do inconsciente e são plenamente ajudados, graças ao bem que fizeram, 5 séculos de trabalho no bem. É um caso curioso para todos nós, não? Então vamos analisar como é que vai ser a reação. Bom, a física vai dizer que a reação
tem a mesma intensidade da força, só que no sentido contrário. Só que não é assim na doutrina. Sabemos que a lei de Deus está na consciência, Livro dos Espíritos, 621. Daí é importante o auto-perdão, não é, para evitar a auto-obsessão, que é muito grave. A gente não vai ter tempo de falar sobre auto-perdão hoje. Sabemos que há a progressividade da lei, como nós vimos aqui no Consolador, mas também há no Evangelho segundo o Espiritismo, no caráter progressivo da revelação, estudando Moisés, Jesus e a doutrina espírita, mostrando que a lei avança e ela se torna mais suave à medida que nós evoluímos. E no Livro dos Espíritos tem uma pergunta: por que nós temos que ter leis tão duras? E os Espíritos respondem que é porque ainda estamos na fase da barbárie, mas quando avançarmos nós não precisaremos de leis tão rigorosas. Então a tendência é a gente ter cada vez mais consciência e não precisar. Também há o caso da intercessão dos outros. Aquelas pessoas que fazem muito bem têm direito a rogar. André Luiz aprende naquele livro Nosso Lar, que naquela colônia nós podemos trabalhar no bem e ali há um tipo de remuneração espiritual chamado bônus hora. Nós podemos acumular bônus hora, inclusive aqui na Terra, e podemos colocá-los em favor de nossos semelhantes, não só em favor de nós. E chegar ao ponto, até como Dona Laura esclarece, a mãe de Lísias, ela que é um espírito nobre vai dizer: André, muitos podem pedir, mas poucos podem rogar. Ele não compreende, a princípio ela vai dizer, porque pedir é somente abrir a boca, formular um pedido. Mas rogar é para aqueles que, tendo trabalhado tanto no bem, já têm direito a seus pedidos serem atendidos pelos espíritos nobres. Então vocês veem que a mãe de André Luiz, um espírito grandioso, ela foi apenas uma dona de casa que na terra passou anonimamente. Seu marido a traía com 2 amantes. Ele desencarna, vai para um umbral junto com suas amantes. Ela vai para uma colônia espiritual, além de Nosso Lar. André Luiz não podia visitar sua mãe, visitou apenas uma vez, desdobrado em sono. Tão nobre que é essa mulher. E ela mobiliza um ministro de Nosso Lar. O ministro Clarencio vai resgatar André Luiz no umbral. Vejam o que é o poder de quem tem créditos. E ela vai dizer: André, eu reencarnarei na terra novamente, casarei-me com seu pai e vou receber como filhas as suas 2 amantes. Olha a grandeza dessa mulher. Será que nós somos capazes de fazer isso? Olha o que é o amor incondicional, sabendo que ali somos todos filhos de Deus e também as amantes do pai são apenas crianças espirituais. E ela, com seu amor, vai trabalhá-las, né? vai conseguir redimi-las. Sabemos que tem um ponto de vista no Evangelho segundo o Espiritismo, que o sofrimento depende de como a gente enxerga a vida. Kardec vai dizer que quando estava diante das lutas, dos problemas, ele se colocava na posição de espírito imortal. E tudo aquilo ficava pequenino, aquele terra-terra da vida, porque a vida é apenas um minuto diante da eternidade dos séculos. Então é muito importante esse ponto de vista que a doutrina espírita nos concede. Sabemos que há também no Evangelho segundo o Espiritismo os tormentos voluntários, sofrimentos voluntários que a gente não precisava passar. Mas a gente sofre por causa das nossas imperfeições, da nossa inveja, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, nossa falta de fé. A gente sofre coisas sem necessidade também. E com Jesus o jugo é suave, a lei é suave. E o fardo fica muito mais leve. Então, quando a gente estuda o Evangelho e estuda a doutrina espírita que explica o Evangelho de Jesus em detalhes, a vida fica mais suave, mais leve. E a gente aprende o bem sofrer, diferentemente do mal sofrer, que é aquele sofrimento com revolta, com rebeldia. E a gente não gosta de sofrer, não. Diz Simão Pedro de Lima, o expositor querido de Minas Gerais, ele vai dizer que espírita não gosta de sofrer, não somos masoquistas, não. Mas quando o espírita sofre, ele sofre com gosto. Porque ele sabe que não é por acaso, que é um aprendizado, é uma correção de rota, é uma expiação, uma purificação, então a gente sofre com gosto, não é? A gente sofre com gosto, não é? E sabemos que tem os vários tipos de dor, a dor auxílio, que é aquela dor que quando a gente vai brincar o carnaval, uma semana antes a gente quebra o pé, e aí não pode mais viajar e brincar o carnaval em Olinda ou em Salvador. E ali nos evita um problema, às vezes uma violência sexual, um acidente grave, a morte. Então é uma dor que na verdade nos impede de fazer o mal, de sofrer o mal. É uma dor auxílio. Tem a dor expiação, a dor purificação, que nós passamos também. A dor evolução, que é um estímulo para que a gente avance, porque a gente é muito acomodado. E a dor missão, como dos missionários, né? Eles sofrem somente para nos dar o exemplo, né? De resignação e de boa vontade. Mas como é que é ação e reação segundo Jesus? O que diz o Evangelho de Jesus sobre ação e reação? Veja que ele vai nos dizer:
a cada um segundo suas obras. Então tem um merecimento. O que a gente faz, modifica. Ele vai esclarecer também, diante de Simão fariseu, que aquela mulher considerada pecadora, vai dizer, porque muito amou, seus pecados foram perdoados. E na primeira epístola de Pedro, 4:8, o apóstolo traz o ensinamento de Jesus, que a caridade cobre uma multidão de pecados. O apóstolo João também nos esclarece que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E Divaldo Pereira Franco, no seminário sobre depressão, ele vai perguntar se Deus castiga, será que Deus nos castiga? Esse assunto é polêmico, tá? Mas Divaldo nos esclarece, não é? Como pode a suprema inteligência do universo castigar a ignorância? Eu acrescentei, como pode o mais sublime amor castigar a simplicidade? Deus não castiga, Deus não pune, Deus ama, Divaldo conclui. E eu acho que ele tem razão. E ele vai dizer no seminário Plenitude que o nosso karma é dinâmico. Vai esclarecer que Allan Kardec jamais usou a palavra karma na codificação. Sempre preferiu dizer lei de causa e efeito, querendo demonstrar que o nosso karma é dinâmico. Que o bem que nós fazemos modifica o nosso resgate. E é como Emmanuel também nos esclarece por Chico Xavier. O bem que fizeres em algum lugar é teu advogado em toda parte. Então o arrependimento nosso tem que ser instantâneo, não é aqueles arrependimentos móveis, ficar sofrendo com isso não. O convite de Jesus e da doutrina é para o trabalho no bem. Para isso a gente precisaria de uma palestra só para falar sobre auto-perdão, felicidade sem culpa. Não vai dar tempo da gente falar. Vamos ver só alguns detalhes. O próprio Buda, Siddhartha Gautama, vai nos esclarecer que se a sua compaixão não inclui você mesmo, ela está incompleta. Tem que ter também o auto-amor. É amar a Deus, amar ao próximo, do mesmo modo que a gente tem que se amar também. Então, temos que buscar o auto-perdão. E na mensagem Pensar, de André Luiz, do livro Respostas da Vida, ele vai trazer nesse trecho dizendo que Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus. Então Deus é amor, não castiga ninguém, a gente mesmo é que se culpa, e como a gente programa a nossa reencarnação, a gente tem um livre-arbítrio no mundo espiritual. Muitas vezes, como não compreendemos a misericórdia infinita do nosso Pai, nós nos infligimos sofrimentos, expiações, talvez desnecessárias. Já falamos aqui da mensagem de remuneração espiritual, não vou ler porque ela é mais longa, não é? Só esse trechozinho que quando a gente começa a trabalhar com prazer de servir, muda essa remuneração espiritual. Porque se a justiça divina nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. E quando ocorre em momento oportuno o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece o nosso auxílio, já que eles se convertem em advogados naturais da nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos incursos ou suprimindo-as de todo, retirando todo o nosso karma, se já tivermos regado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento para retificação e tranquilidade de nós mesmos. Reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir em qualquer parte ser-nos-ão sempre apoio constante e promoção à vida melhor. Então Emmanuel está dizendo que o trabalho com prazer de servir, além de dar suspensão das moratórias, pode modificar completamente a nossa programação de expiação ou sofrimento. Olha que legal. Vamos aprender, não é? O que mais que o Evangelho fala? Meus amigos, o Evangelho de Jesus vai dizer que nós escolhemos como é que vai ser a força da pancada de volta. Nós escolhemos como é que vai ser a reação das nossas ações. Como assim, Nazareno? Olha o que Jesus diz. Na oração dominical: Pai, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, do mesmo modo que nós perdoamos os nossos devedores, os nossos ofensores. Então quem é que escolhe como é que vai ser a pancada? Nós, de acordo com o nosso perdão aos nossos irmãos. Se eu sou implacável com meu irmão, a justiça será implacável comigo. Se eu sou misericordioso com os meus irmãos, a misericórdia me visitará também. E ele vai nos dizer: não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque com a mesma medida que medirdes, vos medirão a vós. Vai que acrescentar: fazer aos outros tudo aquilo que gostarias que vos fizessem. Reconciliai-vos depressa com vosso irmão, porque eu vos digo em verdade que dali não saireis até que tenhais pago o último ceitil, o último centavo. O que é que ele está pedindo? Reconciliação o quê?
Perdão para que a gente liquide a nossa dívida. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, nos convida Jesus. E aí então sabemos que o perdão é importante. Não vai dar tempo de fazer a palestra sobre perdão, mas vamos abordar aqui algumas das questões. Já que a reação depende da capacidade da gente perdoar, vamos aprender a perdoar um pouquinho melhor? Um pouquinho mais hoje? Então o que é o perdão? O perdão é o sacrifício mais agradável a Deus. Quer agradar a Deus? Perdoe. Jesus fala, né, antes de colocar a tua oferta no altar, reconcilia-te com teu irmão, aí tua oferta será agradável a Deus. O perdão, segundo Joana de Ângeles, não é esquecer o mal, é não revidar o mal com o mal. Porque esquecer depende da nossa memória, não depende de mim. E há coisas que nós precisamos, não podemos esquecer. O Holocausto nazista, as grandes guerras, nós não podemos esquecer disso. Mas a gente não vai revidar o mal com o mal. Isso não é ser conivente com o mal também, não. Não. Vamos ficar contra a atitude, mas não contra a pessoa. E o psicólogo espírita Rossandro Klinge vai dizer que perdoar nem sempre acaba o nosso sofrimento. Imagine alguém que assassinou o seu filho. Você pode até perdoar a pessoa, porque você realmente conheceu o Evangelho de Jesus, mas a sua dor da perda do filho, do sofrimento, da saudade vai permanecer. Então perdoar é uma atitude, mas não quer dizer que a gente vai ficar, não, agora eu não sofro mais. Não, a gente vai sentir saudade do filhinho, né? E Gandhi, certa vez, foi interrogado, porque foi agredido e alguém perguntou, e o senhor perdoa o seu ofensor? Ele disse, não, meu filho, eu não perdoo. Mas como? O senhor que prega a compaixão, a rinça, a não violência pacífica, etc., a desobediência pacífica? Ele vai dizer, meu filho, eu não perdoo porque ele sequer me magoou. Então ele já estava em uma condição espiritual tão elevada que ele sabia que não podia exigir outra conduta das pessoas, que é natural que nós nos magoemos, nos ofendamos, mas ele já não se magoava mais porque compreendia as pessoas. Vamos aprender com Gandhi. Como é que a gente faz, não é? Por que a gente se ofende? O que vocês acham? Qual a causa da ofensa? Porque se a gente aprender a não se ofender, a gente não precisa nem perdoar, concorda? Não vamos nem nos ofender. Como é que a gente faz? O que provoca isso? O nosso orgulho, a nossa vaidade. Isso é que provoca a mágoa. A gente tem que desenvolver a humildade, tem que trabalhar essas questões, trabalhar o orgulho, não é? Temos uma palestra só sobre orgulho e suas máscaras também. Os espíritos dizem que das imperfeições morais, o que os espíritos aproveitam com mais frequência, mais facilidade é o orgulho, porque é o defeito que a criatura menos admite, não é? A gente sente raiva, é normal, não tem nenhum problema. E Paulo, em Efésios, vai dizer, irai-vos, fique com raiva, não tem problema ficar com raiva, mas não pequeis. Né? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Então é natural a raiva. Vamos canalizar a energia agressiva para transformá-la em força de trabalho. Transformar a raiva em garra, em determinação, em coragem. E a mesma energia, sendo que bem canalizada. Não canalizar para agredir a pessoa, nem canalizar para engolir a mágoa e adoecer. Porque a gente adoece quando prende a raiva também. A gente acaba ficando enfesado, né? Prendendo a raiva, não é? Não é bom, não é? Então, vamos avançar. E será que a vingança compensa? A gente precisa fazer justiça com as nossas próprias mãos? Qual a segunda bem-aventurança? Olha, a primeira é bem-aventurados os pobres de espírito, os pobres de orgulho, ou seja, os humildes. E a segunda qual é? Bem-aventurados, felizes os que têm sede de justiça, porque serão saciados. Então a lei divina é perfeita. Quem se equivocou vai ressarcir, vai reparar. A gente não precisa ser um instrumento da lei de Deus. A lei tem diversos mecanismos para isso, não é? E por que devemos perdoar? Bom, a gente tem que se perguntar por que Deus permite no mesmo planeta espíritos bons e espíritos maus juntos? Por que Ele permite os lobos e as ovelhas juntos? O que vocês acham? Kardec perguntou isso em um livro dos Espíritos. Por que Deus permite os bons junto dos maus? E eles vão dizer que por uma dupla missão. Para os maus é útil porque eles aprendem com o exemplo dos bons. E para os bons é útil porque os maus lhes servem como instrumento de prova. Eles são nossos aplicadores de prova, para ver se realmente a gente é bom, porque a gente não é bom, pessoal. Na Terra reencarnam espíritos imperfeitos. Aqui predomina o mal, nós somos maus. Quem aqui já superou o orgulho? Quem aqui já venceu o seu egoísmo?
Eu não venci, eu sou o mal. Então a gente já fica mais humildezinho. Já até ajuda, não é? Então por que Deus permite? Então eles são a nossa prova. E na hora que, olha, Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe. Aí na hora que chega a mesma coisa que a gente fez no passado, a lei de causa e efeito atuando, a gente se vê na mesma situação que nós cometemos no passado, normalmente. E aí a gente tem a opção de perdoar o nosso irmão, e o Pai vai nos perdoar também. Como a parábola do credor incompassível, que nós vamos ver hoje também. Raul Teixeira chega ao ponto de dizer que na terra há injustos, sim, há pessoas injustas, mas não existem injustiçados. Que coisa curiosa, não? Porque ele vai dizer que se Deus é perfeito, como está na questão 13 de O Livro dos Espíritos, soberanamente justo e soberanamente bom, ninguém passa aqui por injustiças, a não ser os missionários que aceitam para nos dar o exemplo. Se Deus é perfeito, supremamente justo e bom, a gente não passa pelo que não deve. E a gente começa a perceber melhor as coisas, porque nós escolhemos as provas, esta é a regra, há poucas exceções. Está lá em O Livro dos Espíritos, da escolha das provas, questão 258 e seguintes. Antes de nós reencarnarmos, nós tivemos o livre-arbítrio. E nós aceitamos passar pelo principal gênero de provas que iríamos enfrentar aqui na Terra, porque sabemos que ia ser bom. Era a prova que eu precisava para garantir que realmente estava melhor e ir para uma condição mais feliz no mundo espiritual. Olha. Então a gente tem o livre-arbítrio aqui, mas tivemos o livre-arbítrio antes de reencarnar. Ora, se eu programei passar aqui, por exemplo, por uma traição amorosa, por que eu vou me revoltar? Se eu programei, eu estou passando. Por que eu vou ficar com raiva da fulana? Se não fosse a fulana, ia ser a Beltrana. Se não fosse a Beltrana, ia ser a Cicrana, porque não estava programado. Eu passei nessa vida por uma traição amorosa e foi ótimo para mim. Porque realmente eu percebi que não era a pessoa certa para eu casar. Me ajudou a tomar essa decisão e foi um alívio, como se eu estivesse quitando alguma coisa assim do passado. E eu provoquei também, a gente sempre acaba sendo responsável, nunca é o outro que trai por si só, né? A gente é que atrapalha, a gente faz errado também. Mas por que eu vou ficar com raiva da pessoa? Não, né? Ela foi apenas instrumento da lei de Deus. E por que devemos perdoar? Divaldo vai dizer que quem é feliz não agride. A pessoa que nos ofende, ela está enferma, está doente, está infeliz, tem a distimia, a doença do mau humor. Então, no seminário Perdão e Auto-Perdão, são 4 CDs maravilhosos. Ele vai nos trazer um seminário completo sobre esse tema, não é? E Emmanuel chega a dizer que nós só erramos mais por falta de oportunidade. Que se deixar a gente é pronto. Graças a Deus que a gente não está lá, não é? Nos postos de comando, na política, etc. Que grande responsabilidade. Se a gente estivesse lá sem o conhecimento espírita, sem o conhecimento do Evangelho, será que a gente não estaria fazendo coisa muito pior do que os nossos irmãos? Certamente que sim. Eu fui ateu durante 12 anos. Como eu aprontei, meus amigos? Não vou contar para ninguém ficar com depressão. E de que precisa o Espírito para se salvar? Nazareno, o Espiritismo tem salvação? Tem. Tem evolução, mas também tem salvação. Uma coisa não exclui a outra. E lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo tem esse item, o de que precisa o Espírito para se salvar. O que é mesmo? Vocês estão falando tão baixinho que eu não sei se é encarnado ou desencarnado que está falando. Ele vai trazer aquela passagem que Jesus, quando retornar, passará à sua direita as ovelhas e à esquerda os bodes. Ou seja, as ovelhas são os espíritos mais ou menos bons, mais ou menos maus, né? E dos endurecidos no mal. Os endurecidos no mal são os bodes. Os bodes passarão à esquerda, não terão mais autorização de reencarnar na Terra. Estamos limpando os umbrais da Terra, diz o Espírito André Luiz. E nós estamos próximos a adentrar a condição de mundo de regeneração estimada por Emmanuel, no livro Plantão de Respostas, por ano 2057. Se essa data for verdadeira. Por volta dessa época, não terão mais autorização de reencarnar os espíritos endurecidos no mal. Só a gente que é malzinho, né? E qual o único critério para separar os bodes das ovelhas, para saber quem vai se salvar nessa transição planetária? Porquanto tive fome, e vós me deste comer. Tive sede, me deste beber. Careci de teto, me hospedaste. Era imigrante, era estrangeiro. Estava lá na Venezuela, estava na Síria. E me acolhestes. Achei-me doente, me visitastes. Estive nu e me vestistes. Estive preso e me fostes ver.
É tão importante a caridade, Jesus vai dizer: toda vez que fizeste isso a um desses mais pequeninos, foi a mim mesmo que vós o fizestes. Olha como ele é firme. Então não precisa ser espírita, não precisa ser católico, não precisa aceitar Jesus, não precisa pagar o dízimo, não precisa ser batizado, tem que fazer o que ele pediu. Ele só pediu caridade. Então não é fora da igreja XYZ que não há salvação, não é fora da caridade que não há salvação. Todos os povos, todas as pessoas, até os ateus, podem se salvar. Basta combater o egoísmo, o vício mais radical. Mas o que é caridade na visão espírita? Eu acho que tinha que ter um nome diferente, tinha que ter uma caridade com letra K, alguma caridade especial, uma coisa assim, porque é diferente. Vamos ver como é que é? Está lá no Livro dos Espíritos, questão 886. Qual o sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os espíritos superiores respondem: benevolência. Benevolência é bondade de ânimo, magnanimidade é bondade. Para com todos, inclusive conosco, concordam? Está dizendo que é com todos, então com a gente também. É também auto-perdão. Bastava dizer isso. Precisava dizer o resto? Não precisava, porque quem é bom, quem é benevolente, faz caridade material, é indulgente e também perdoa. Não precisava dizer isso aqui. Mas isso é tão importante para nós. Está na lei de ação e reação, que eles vão reforçar indulgência, né, que é clemência, para as imperfeições alheias. E perdão das ofensas, de todas as ofensas, inclusive as nossas também. Olha como o perdão é importante. Bastava ficar aqui, não era? Bastava dizer benevolência para com todos, não precisava dizer mais nada. Reforçam o perdão. E os benefícios da caridade: proporciona saúde, aumenta a longevidade, vicia, ensina o psiquiatra Dr. Sérgio Lopes, do Rio Grande do Sul, um expositor muito querido, afasta os maus espíritos, diz o Livro dos Médiuns, no item 252, cobre a multidão de pecados e é a única chave para a salvação. Então vamos praticar essa caridade com letra K, de ser bom, de perdoar os nossos irmãos, não é? Pessoal, se a gente está num mundo de espíritos imperfeitos, espíritos maus, de espíritos animalizados, o que a gente está esperando receber deles? É como a gente ir para uma jaula de um animal selvagem, como o leão, agredir o leão ou colocar o braço lá dentro, o que é que ele vai fazer? Ele vai nos morder. Por que a gente espera? As pessoas vão nos ofender, vão nos magoar. Se elas não fizerem isso, tem uma coisa errada, porque é da nossa natureza magoar. Se a gente não perdoar, a gente não avança. A gente não tem felicidade. A mágoa produz doenças. Alguns tipos de câncer estão associados a mágoas. Emmanuel fala no livro Pensamento e Vontade sobre os problemas da mágoa, da depressão, gerando neoplasias, alguns tipos de câncer. Vamos cuidar de perdoar, porque quem perdoa se liberta, não é infeliz. E no trânsito, a gente é tão rigoroso no trânsito, não é? Por causa do nosso orgulho, ninguém aceita ser chamado de barbeiro. A gente tem muito egoísmo, ninguém pode arranhar o nosso carro. E eu tenho visto atrocidades no trânsito, meus amigos. Já vi gente assassinar o outro por causa de uma fechada. E uma senhora ser agredida com um tapa na cara por causa de uma bobagem. Então vamos ver o barbeiro com outros olhos. Aquela pessoa que está dirigindo não podia ser meu avô, minha avózinha, não podia? Olha aí a avózinha dirigindo. Toda feliz, mas não enxerga muito bem, os reflexos já não são os mesmos, né? Não sabe dirigir aquele trem. Se fosse a minha mãe, aquela senhora que está dirigindo, como é que eu gostaria que ela fosse tratada, mesmo quando estivesse errado? Se fosse o meu pai, se fosse o meu vovozinho, se fosse o meu filho ainda jovem, que não sabe das coisas. Então vamos ser mais tolerantes no trânsito. O Brasil é campeão mundial também de acidente de trânsito, né? Quase tantos quantos homicídios, um absurdo. Vamos perdoar os nossos obsessores. O Espírito São Lucas, Nazaré, não chama de obsessores espirituais, de inimigos desencarnados, não, eles são nossos personal trainers espirituais. É tão chique ter um personal, não é só as pessoas chiques que têm personal. Olha que maravilha. Quem é que não foi trazido por um personal trainer espiritual? Eu fui trazido por vários, assim, né? E eles continuam me estimulando, né? E aí usaram o bom humor de Valdo nesse seminário, vai dizer, não é? Quando a mulher vê o marido mal encarado, um cara feio de manhã, ele vai dizer: querida. Aliás, a esposa vai dizer assim: bem, hoje você está pior do que ontem, não é? Levar com bom humor a vida. O marido, quando a mulher estiver de bobe, cara feia e tal, ele vai dizer assim: querida, vá ao cabeleireiro, eu pago. Divaldo, com essas duas últimas palavrinhas, não tem mau humor que resista. Hoje as mulheres é que estão pagando para a gente, né? As mulheres estão ganhando bem, que maravilha, não é? Hoje elas é que mandam a gente para o cabeleireiro. E aí
aí o Evangelho de Jesus, o que é que o Evangelho fala sobre perdão? Meus amigos, a coisa que Jesus foi mais rigoroso foi com perdão. Ele foi firme sim com os fariseus, doutores da lei, mas com perdão ele foi mais rigoroso ainda. Vamos ver algumas passagens? Ele vai dizer, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Vai dizer 2 vezes em Mateus, misericórdia quero, e não sacrifício. Eu não quero holocausto, eu quero misericórdia, eu quero perdão. Perdoai 70 vezes, 7 vezes. E o derradeiro mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Ele perdoou Judas, perdoou Pedro, sabia que ele não podia, eram crianças espirituais ainda, como nós ainda somos. Perdoai para que Deus os perdoe. Olha aí. Pois se não perdoardes aos homens, também Deus não vos perdoará os pecados. Está na nossa mão a lei de ação e reação. Perdoa as nossas dívidas, do mesmo modo que tenhamos perdoado os nossos devedores. E ele vai contar a parábola do credor incompassível, a parábola mais dura de todo o Evangelho. Vocês lembram dela? É o credor sem compaixão, incompassível é isso. Ele vai dizer que havia um rei muito rico, que chamando os seus servos para prestar contas, um deles devia 10.000 talentos. Há quem estime cerca de 72 quilos de ouro, uma fortuna, milhões de reais. Quando é chamado para pagar a conta, ele se ajoelha diante do rei e diz, Senhor, apieda-te de mim, tende paciência, eu te pagarei toda a dívida. E o rei, que era muitíssimo generoso, perdoa integralmente a dívida só porque ele pediu. Mas ele, saindo dali, vai encontrar um subservo seu, um funcionário dele, que ele devia apenas 100 denários. Um denário é um dia de salário mínimo da época, que era pior do que o de hoje. Era 30 reais. O que é que ele faz? Tomando pelo pescoço, diz, paga-me o que deves. E o seu servo, do mesmo modo que ele houvera feito com o rei, se ajoelha e diz, Senhor, apieda-te de mim, tende paciência, eu te pagarei toda a dívida. Mas ele manda lançá-lo na prisão, a ele e a sua família, até que fosse paga toda a dívida. Os outros servos, vendo o que aconteceu, vão contar ao grande rei, que vai chamar aquele servo, diz, servo mau, eu te perdoo de uma dívida tão grande, porque não foste tu capaz de perdoar o teu irmão, que te devia tão pouco. E mandam lançá-lo na prisão e entregá-lo aos torturadores. E Jesus arremata dizendo, assim vos fará o meu Pai, se não perdoardes do fundo do vosso coração o irmão que peque contra vós. Não é a parábola mais dura do Evangelho, não? Vai ser entregue aos torturadores. Então, o convite ao perdão é muito importante para nós. E está intimamente associado, segundo o Evangelho, pelo menos, não é? À lei de causa e efeito. E ele se despede do mundo. Uma das suas últimas palavras é, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A lição última do perdão, aqui enquanto estava encarnado. E nessa época de violência, de tantos ataques, não é? Eu sou policial federal, e a gente vai aprender aqui como reagir a um assalto. A história de um assaltado diferente. Teve um senhor idoso, estava na sua casa de madrugada, e um ladrão pulou o muro da sua casa e entrou lá, armado, com um revólver, e aí disse, meu senhor, me dê tudo que tiver. Aí ele, calma meu filho, eu sou cristão, eu não tenho armas, é dinheiro que você quer? É sim, é dinheiro. Pois olha, ali no meu criado mudo, tem uma gaveta, dentro dela você vai encontrar 170 reais. Pode pegar. Vai lá pegar. Não, eu prefiro que o senhor pegue. Vai que o senhor imagine que tem uma arma ali. Agora conte. Tá certo. Olha, eu estou vendo, olhando para o senhor. Eu estou vendo que você é mais forte do que eu. Eu ganho muita coisa, eu tenho 2 camisas que não me servem. O senhor não quer levar também, não? Quero. Olha, também tem umas calças, não me servem. E tem umas cuecas na caixa, o senhor quer levar, não? Eu quero. Aí, malem aquelas coisas. E o senhor não está com fome, não? Eu estou. Olha, sobrou um restinho de janta. Tem ali um arroz, um feijãozinho, um pedacinho de carne, um refrigerante, o senhor quer? Eu aceito. Aí ficaram ali, né? Ele serviu a janta, o ladrão com o revólver em cima da mesa. E aí ele perguntou, e o senhor tem filhos? Tenho 2. Olha, eu ganho muita coisa, o senhor não quer que eu prepare uma cesta básica para elas, não? Eu tenho farinha, tenho arroz, tenho feijão.
tem açúcar, eu boto, preparo para o senhor levar para os seus filhos. Eu aceito. Aí depois que o ladrão já tinha comido, cheio de coisa, cheio de pacote, né, de cesta básica, de tudo. E como é que o senhor vai sair daqui? Do mesmo jeito que eu entrei, vou pular o muro. Não faça isso não, pelo amor de Deus. São 3 horas da manhã. Se o senhor pular o muro, os vizinhos vão pensar que o senhor é um ladrão. Tome aqui a chave da casa. O senhor abre a porta, os vizinhos vão ver que você está com a chave. Depois você joga por cima do muro ou por debaixo da porta. Meus amigos, até hoje, ninguém sabe o nome do ladrão. Mas o nome do assaltado era Francisco Cândido Xavier. Tinha que ser o Chico, né, essas coisas. Mas a orientação não é dele, não, é de Jesus. Se alguém te bateu na face, oferece também a outra. Se alguém te pedir a túnica, dá também a capa. Se alguém te obrigar a andar 2.000 passos, anda 2.000 com ele. A lição não é de Chico Xavier, é do próprio Cristo. Olha o convite, não é? Importante para nós. Então, meus amigos, ainda tem tempo, dá para falar mais uma coisinha aqui. Eu achei que não ia dar, não. Tem uma coisinha importante para a gente. Eu não sei onde é que está mais não aqui, tá? Ah, tá aqui, achei. Livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier. Conselho que Jesus vai dar para Joana de Cusa sobre o seu marido. Eu não digo que a gente deva, como é que vocês devem proceder no casamento de vocês. Eu vou trazer aqui um relato do espírito Humberto de Campos. Muitos estudiosos, como o nosso querido Saulo César, Haroldo Dutra Dias e muitos outros do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, NEP, dizem que a obra de Humberto de Campos é fidedigna, que são revelações do mundo espiritual, não somente contos, não. Tem contos, tem lições morais, mas tem informações verdadeiras. E nesta obra que Chico Xavier vai dizer, que é a obra-prima da literatura mediúnica que ele psicografou, ele considerava Paulo Estevão. Mas a obra que tocava mais o seu coração era o livro Boa Nova, de Humberto de Campos. E no capítulo 15, sobre Joana de Cusa, nós vamos ter o relato de Jesus encontrando com Joana. Ela era casada com o alto-intendente de Herodes Antipas, Cusa, um homem devasso, um homem completamente equivocado. E ela se torna cristã e vai conversar com Jesus para saber se deve abandoná-lo, se deve tentá-lo convertê-lo ao cristianismo. Vamos ver qual é o conselho de Jesus para ela? Talvez sirva para todos nós. Ele fala: Joana, agradece ao Pai o haver te julgado digna do bom trabalho desde agora. Teu esposo não te compreende, alma sensível? Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligado a ele se não houvesse para isto razão justa. Servindo com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Falas-me de teus receios, de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Além disso, não poderemos colher uvas nos abrolhos, nos espinhos, mas podemos amanhar o solo que produziu cardos, espinhos também envenenados, a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Joana deixava entrever no brilho suave dos olhos a íntima satisfação que aqueles esclarecimentos lhe causavam, mas patenteando, deixando claro todo o seu estado da alma, interrogou: Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para um entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Não julgais acertado que lute por impor os vossos princípios? Devo converter-lhe ao cristianismo? Agindo assim, não estarei reformando meu esposo para o céu e para o vosso reino? O Cristo sorriu serenamente e retrucou: quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai? Ou aquele que ainda se debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito? Quanto à imposição das ideias, continuou Jesus, acentuando a importância de suas palavras, por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Por que não fulmina com raio o conquistador desalmado, que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? A sabedoria celeste não extermina as paixões,
transforma-as. Aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta às vezes para Deus apenas com uma lágrima. O pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno. Joana, o apostolado do Evangelho é de colaboração com o céu nos grandes princípios da redação. Ser fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo como se fora o teu filho. Amar o marido como se fosse o filho, a esposa como se fosse uma filha. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trava contendas com as suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai, esforça-te também no silêncio. E quando convocado ao esclarecimento, fala o verbo doce ou enérgico da salvação, segundo as circunstâncias. Volta ao lar e ama o teu companheiro como um material divino que o Senhor colocou em tuas mãos para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Joana experimentava um brando alívio no coração. Enviando a Jesus um olhar de carinhoso agradecimentos, ainda lhe ouviu as últimas palavras: vai, filha, ser fiel. Porque ser fiel a Deus é ter a fidelidade. Porque muitas pessoas traduzem fé de maneira equivocada. A palavra fé, que na verdade está no hebraico, que é emuná, emuná é fidelidade. É agir conforme a lei de Deus. Então o que salva é a fidelidade a Deus. Não é a fé, tão somente crer. Porque até os espíritos maus creem em Jesus. Vocês lembram do demoniado gadareno? Aliás, desculpe, daquele da legião que tinha, não é, uma multidão de espíritos? Eles vão dizer: o que desejas, filho do Altíssimo? Vieste nos atormentar antes do tempo? Eles sabem que Jesus é o filho do Altíssimo. Eles acreditam em Jesus. Não é só acreditar, não é ter fé. É ser fiel. No grego está correto também, pistes. Pistes significa fidelidade. Não é fé de acreditar tão somente, não. É de confiança. É como se fosse um casamento. Quando foi traduzido por latim, São Jerônimo, em vez de traduzir por fidelis, que é fidelidade, que seria o correto, ele traduziu na Vulgata pelo vocábulo latino credere, que é crer, que é acreditar. E aí muita gente traduz: não, se acreditar em Jesus está salvo. Não, é ser fiel. Ser fiel é ser fiel às suas leis, aos seus mandamentos, às suas regras, a seu código do amor do Evangelho. Então não é salvação pela fé, é salvação pela fidelidade, aí está certo. E salvação pelas obras também, como a gente aprendeu. E para a gente concluir, o convite de Maria Dolores, do livro Antologia da Mediunidade, da Espiritualidade, psicografia de Chico Xavier, da editora da FEB, chama-se Cantigo do Perdão, ficou um pouquinho fora do quadro. E ela nos convida então, meus amigos, para concluirmos a noite na Cantigo do Perdão. Não te iludas, amigo, por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo que tende para a perfeição, todo bem que aparece e persiste no mundo, vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão. Perdão que lembra o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo foco lento, a vencer dia a dia a escuridão da noite insondável e fria, e a nutrir no seu longo itinerário o verme e a flor, o charco e o pó, o ninho e a fonte, de horizonte a horizonte, quanto for necessário. Perdão que nos destaque a lição recebida na humildade da rosa, bênção do céu e estrela cetinosa, que ao invés de pousar sobre o diamante, desabrocha no espinho. Como dizer que a vida de caminho a caminho não despreza ninguém? E bela, generosa, alta e fecunda, quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem. Perdão que se reporte à brandura da terra pisoteada, esquecida heroína de paciência, que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência. Mãe escrava sublime de amor mudo, que preside em silêncio ao progresso de tudo. Amigo, onde estiveres, assegura a certeza de que o perdão é lei da natureza, segurança de todos os mistérios. Perdoa e seguirás a liberdade no rumo certo da felicidade, nas menores tarefas que realizes, para lembrar sem sombra os instantes felizes, na seara da luz, na qual a luz de Deus se insinua e reflete. É forçoso exercer o ensino de Jesus, que nos manda perdoar 70 vezes 7 cada ofensa que venha perturbar o nosso coração.
Isso vale afirmar na senda de ascensão que, em favor da vitória que aspiras na luta transitória, é mais do que importante, é essencial que te esqueças por fim de todo mal. E que em tudo, no bem a que te des, seja aqui, mais além, seja agora ou depois, Deus espera que ajudes e abençoes, compreendendo, amparando e servindo outra vez. A gente vai colocar um vídeo agora, fazer um vídeo convite para vocês, do nosso querido Paulo Maia, presidente da Federação Espírita do Distrito Federal, para o nosso 4º Congresso Espírita do DF, que vai acontecer de 20 a 22 de abril, está em cima já, não é? Temos que garantir logo nossa vaga. A inscrição pode ser feita no site da Federação Espírita do DF, que é fedf.org.br, e também aqui na própria FEDEF, aqui também, em outras casas, também tem voluntários fazendo inscrição. Mas vocês aqui, inclusive, conseguem parcelar no cartão de crédito até 3 vezes. Tem desconto para a família. Tem um preço especial para os jovens têm direito às refeições, os 2 dias lá, no sábado e domingo, por apenas R$60. As crianças também podem participar por apenas R$30, era o preço promocional, aliás, agora já é 40, não é? Tinha um desconto especial. Mas é bom agora que já aumentou, porque a gente pode ajudar mais. Então, ajuda ainda mais, não é? Então, a gente, na nossa inscrição, a gente está ajudando os jovens a participar, as crianças também a ter, inclusive, a sua alimentação. E estamos ajudando a FEDEF a ter mais recursos antecipados para fazer uma ampla divulgação para o público leigo. Porque a gente já conhece o Espiritismo. Esses congressos, além de ser essa grande festa de confraternização, que a gente já encontra tantos amigos de ideal, que as casas espíritas estão unidas trabalhando, fortalecendo a união e a unificação, nós também levamos o Espiritismo para quem não é espírita, através dos outdoors, na nota na imprensa, e a gente precisa de recursos para fazer isso. Então, quanto antes a gente fizer, melhor. Nazareno, mas eu não posso pagar. Tem também a opção de você solicitar uma cortesia, e a FEDEF vai dar gratuitamente o seu ingresso. Tem lá no próprio site, ou aqui falando com a Simone, ali na livraria, você já garante sua inscrição e ajuda a gente fazer essa festa tão bonita, que é o 4º Congresso de Espírita do Distrito Federal. Vamos ver o convite do nosso querido Paulo Maia? Olá, querido amigo e colaborador do bem. Estamos de volta com mais uma edição do nosso Congresso Espírita do Distrito Federal. É nosso 4º congresso, com a temática O Bem e o Mal e seus efeitos na sociedade. Propomos uma profunda reflexão neste momento convulsivo em que vivemos. Mais uma oportunidade de reunirmos a família do bem na capital do país, vibrando em harmonia com Jesus, envolvendo nossas instituições e toda a sociedade. Venha participar conosco, traga a sua família, teremos atividades para adultos, jovens e crianças, teatro, oficinas, palestras, debates e muito mais. O mal é necessário? Faz parte de nós? O bem prevalecerá? Venha conosco. Então é 20 a 22 de abril, vai ser no Centro Internacional de Convenções do Brasil, ali no centro, no setor de clubes, não é? Trecho 2. Teremos 12 palestrantes e artistas maravilhosos conosco. E as inscrições podem ser feitas no site da FEDEF, ou nesse site FEDEF/Congresso, a Federação Espírita do Distrito Federal. Me informaram também, pessoal, que estão precisando de voluntários para trabalhar. Então, quem quiser colaborar também com o nosso congresso, fala ali com a Simone, tem uns voluntários aqui, dá seu nomezinho também, para que você possa participar, ajudar a gente a fazer essa festa, dessa doutrina tão espetacular, tão maravilhosa. Eu devo a minha vida à doutrina espírita, a gente convida todos vocês a estarem conosco, tá? Para que também um recado muito importante. Boa noite para todos. Nós queríamos convidar os irmãos para o estudo sistematizado da doutrina espírita nas segundas-feiras, às 20 horas. Hoje vocês viram que o Nazareno, ele mostrou muito a parte do Evangelho. E é um estudo que foi aberto esse ano. A gente vai estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, à luz da doutrina espírita, ou seja, o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Aí, além de estudar o Evangelho, a gente faz o estudo também das obras de Emmanuel. Tá? Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida,
o próprio livro Boa Nova. Então, ó, todos estão convidados, porque o papel mais importante da doutrina espírita não é só o aspecto científico, é o aspecto religioso, que é através dele que nós fazemos a nossa reforma íntima e que vai nos ajudar a nossa evolução espiritual, porque pela reforma íntima nós praticamos o Evangelho. Todos estão convidados, tá? É às 20 horas, nas segundas-feiras. É gratuito, tá? E mesmo que a pessoa venha daqui a um mês, também será sempre bem-vindo. Você não tem data de início, tá? Qualquer mês a pessoa é convidada a integrar o grupo. E tem o ESD também. E tem também o ESD, tem o estudo das obras, por exemplo, os aspectos básicos da doutrina, ou seja, o programa 1 são os princípios básicos da doutrina. Nós temos o estudo das leis morais, temos o estudo das parábolas e também da Gênese. Tá? Muito obrigado. Mais um som.